Olá, nesse vídeo a gente vai calcular as raízes de uma função quadrática, vamos resolver por fatoração e vamos desenhar o gráfico da função. Então a função é essa aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 4x. Relacionando ela com a forma geral da função quadrática, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a gente vê que o a, ou seja, quem está multiplicando o x quadrado aqui é 1. Então, o nosso A é 1. O B, ele é o que está multiplicando o x. Então, aqui, nosso é menos 4. O C não tem. Então, é como se fosse um mais zero aqui, tá? Que não precisa colocar, né? Então, ele não aparece, já que é zero. O C é zero. Para que eu fiz isso? Para a gente analisar algumas coisas antes de começar a fazer a conta, né? Antes de pegar o lápis e começar a fazer. É o seguinte, primeira coisa, a concavidade da parábola que vai ser o gráfico que descreve essa função. Qual é a concavidade? A gente sabe que a concavidade ela é voltada para cima, se o A for positivo, e ela é voltada para baixo, se o A for negativo. Nesse caso, o A é positivo, é maior do que zero. Então, essa concavidade é voltada para cima. Essa parábola tem essa cara aqui. Não sei ainda como que ela se localiza no gráfico, mas ela é voltada para cima. Outra coisa que a gente vai ver, a gente vai relacionar isso aqui depois. O fato do C ser igual a zero vai fazer com que o corte do eixo do y seja em zero. Por quê? Vocês lembram que toda função, tanto linear quanto quadrática, o gráfico ele corta o eixo do y quando a gente está nesse número sozinho aqui, só que o número sozinho é zero. Então, vai cortar em zero. Vamos ver isso. E as raízes? As raízes agora é o seguinte, todo mundo vai lá para o Bhaskara. Vai fazer Bhaskara. Não, olha só. Dá para fazer por Bhaskara? Dá para fazer por Bhaskara. Mas demora muito mais do que fazer por fatoração. E por fatoração é muito mais fácil e a chance de errar sinais é muito menor. Mas o que é fazer por fatoração? Para a gente calcular raízes ou zeros da função, o que a gente faz? A gente faz o f de x ser igual a zero. Ou seja, no lugar do f de x, a gente coloca zero. É isso que a gente faz. Então, olha o que vai acontecer com essa função se no lugar do f de x eu colocar zero. Ela vai ficar... Vou colocar primeiro a função e o f de x do lado direito, tá? Dá na mesma. X ao quadrado menos 4x é igual a zero. É isso que a gente está fazendo quando quer encontrar as raízes ou os zeros da função. Os valores de x quando o y ou f de x é zero. Por isso chama zeros da função. Tem um detalhe, que tem uma coisa na multiplicação que sempre acontece. Quando eu multiplico coisas e o resultado é zero, então uma das coisas tem que ser zero. Não dá para multiplicar 5 por 5 e dar zero. Se o resultado de uma multiplicação é zero, por exemplo, assim, 2 vezes alguma coisa dá zero. Essa coisa aqui, obrigatoriamente, não tem outro jeito, ela tem que ser zero. Então, é isso que a gente está tendo aqui. A gente tem uma equação que é igual a zero. Quando eu não tenho o valor de C, eu não tenho o número sozinho. Veja bem, isso aqui ó, vale para esse caso. Eu não tenho o valor de C. O número sozinho não aparece. Ele é zero. Quando essa situação acontecer, eu posso fazer o seguinte. Aqui vocês vejam que não tenho C. E eu tenho x aqui nesse termo e também tenho x aqui nesse termo. Eu não tenho termo que não tem nada, né? Um número sozinho. Então, eu posso fatorar usando fator comum. O que é isso? O x não aparece aqui e também aqui? Então, nós vamos colocar ele como um fator comum. Fator é uma das coisinhas da multiplicação. 2 multiplicado por 3, 2 é um fator, 3 é outro fator. Então, o x pode ser um fator aqui e aqui. Como que eu faço isso? Agora eu abro um parêntese. E eu vou colocar aqui dentro o que eu multiplico por x para dar x ao quadrado e o que eu multiplico por x para dar menos 4x. Então, vamos lá. X para dar x ao quadrado, eu preciso multiplicar por x, porque lembra, aqui não tem nada, é 1, no do expoente, aqui também não tem nada, é 1. Eu somo os expoentes na multiplicação, então x na 1 vezes x na 1 dá o x na 2. Então, eu escrevi a mesma coisa que lá, só que eu escrevi de uma forma fatorada, ou seja, com uma multiplicação aqui no meio. Agora, eu preciso de
menos 4x. Bom, menos 4x, eu já tenho um x aqui. O que eu multiplico por x para dar menos 4x? É o menos 4, né? Ó, menos 4 vezes x dá o menos 4x. Então, eu escrevi essa mesma coisa de cima, só que de uma forma fatorada. E eu vou igualar isso aqui a zero, porque era já o que a gente tinha, né? A gente quer os zeros da função, a gente iguala a zero. Só que aí eu venho para o que a gente conversou aqui, ó. Não tem jeito de eu multiplicar duas coisas e o resultado dá zero se uma delas não for zero. Tem que ser. Então, olha só, ou esse x é zero, x igual a zero, e aí aqui eu já tenho uma das raízes da função. Ou então é esse negocinho aqui que é zero. X menos 4 é igual a zero. Se x menos 4 é igual a zero, o x é resolver essa equação aqui. Pega o 4, coloca do outro lado da igualdade, ele vai dar mais 4. E pronto! Aqui estão as duas raízes da minha função, sem aplicar a fórmula de Bhaskara, que é demorada, tem um monte de sinal e um monte de chance de errar. Então, agora eu vou fazer o gráfico dessa coisa aí. Deixa eu pegar aqui um azulzinho para ficar um pouquinho melhor de enxergar. Então, eu tenho que colocar o x igual a zero. Lembra, isso aqui é quando corta o eixo do x, porque o y é zero. Então, x igual a zero, isso aqui é o ponto, né? Vamos botar o pontinho aqui. Essa raiz me diz que o x é zero, onde o y é zero. Ah, como que eu sei que o y é zero? A gente forçou que o y fosse zero. No lugar de f de x, a gente colocou zero. Agora aqui, esse ponto é o quê? O x é 4 e o y, 0. Então, agora nós vamos fazer 0, 0, esse ponto aqui, ó, esse está ali. 0, 0 está aqui. Esse é o 0 em x, 0 em y. Agora eu quero colocar o 4 em x, 0 em y. 1, 2, 3, 4. Digamos que seja aqui o 4. 4, aqui é o ponto. x, 4, y, 0 vem daqui, encontro o 4 aqui. Está aqui. Bom, eu tenho que desenhar essa parábola. Como que eu faço isso? Bom, eu tenho que decidir se ela é voltada para cima ou para baixo. A gente já viu que isso depende do sinal do A. O nosso A é positivo, então ela é voltada para cima. A gente já tinha falado sobre isso. Então, ela é uma coisa que faz isso aqui. Vem aqui e sobe. E onde é que corta o eixo do y? Aqui é y, aqui é x. Onde corta o eixo do y? Nesse caso, está cortando em zero mesmo. Lembra que eu disse que o C é o lugar onde corta o eixo do y. Corta y. Quando a gente tem esse valor de C aqui em y. E nesse caso, se não aparecer o C, é porque o C é zero. Então, aonde que vai cortar? Em zero, é isso mesmo. A parábola passa aqui pelo 0, 0. Então, aqui, ó, 1A igual a 1, que é maior do que zero, parábola voltada para cima, as duas raízes que nós calculamos e a gente conseguiu determinar quem é o nosso gráfico com os cortes em x e em y. Valeu, abração!